Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e o dia de hoje tá movimentado. Não só o dia de hoje, como os últimos dias e as últimas semanas, principalmente ligados aí notícias a fundos imobiliários de papel que negociam aí, né, claro, os papéis, os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Né? E teve fundo aí caindo mais de 50% nos últimos dias. E muitos investidores, claro, me mandaram mensagens e estão muito preocupados. O que fazer nesse momento? O que pode acontecer com esses fundos imobiliários? Será que eles podem vir a zero? Calma, calma, respira nesse momento e nós vamos conversar aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, já peço para você apertar o botãozinho de curtir, que me ajuda muito a trazer informações gratuitas aqui para você sempre. Bom, mas vamos lá, o que está acontecendo no mundo dos fundos imobiliários de papel? Bom, nessa semana teve alguns fundos imobiliários aí ligados a CRIs que despencaram, né? Por exemplo, nós tivemos aqui o HCTR caiu 55% aí em 2023, o DEVA11 caiu 47% em 2023, o TORD caiu 56%, o IRDM 30% e o VSLH 44%. E o que está acontecendo? Bom, esses fundos imobiliários, como eu já falei, eles investem em CRIs, tá certo? Imagine você, né, que um grande empreendimento, ele queira empréstimos aí, né, do setor imobiliário. Então o que ele faz? Ele vai, através ali de CRIs, né, solicitar esses empréstimos. E, no caso aqui, estes fundos imobiliários que fazem o empréstimo, eles pegam todo o dinheiro dos cotistas e emprestam para determinados empreendimentos. Claro que nós temos que entender quais são os riscos de alguns fundos imobiliários de papel, porque eles apresentam risco como qualquer operação da renda variável. E eu sempre falo aqui para vocês, diversifiquem e entendam a carteira de vocês, tá legal? Bom, quem está muito exposto nesses tipos de fundo imobiliário, né, que apresenta maior risco, claro que está mais preocupado agora. Chegou o momento de crise e eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. No mundo dos fundos imobiliários de papel, nós temos tipos de fundos imobiliários, high grade, e nós temos também high yield. E no meio deles nós temos aí o middle risk, digamos aí, né, que é o seguinte. Bom, high grade, eles vão te oferecer menos dividendos em relação ao percentual, vão pagar menos dividendos, porém eles vão te oferecer mais segurança, tá certo? Ou seja, né, quem busca maior segurança deveria estar mais exposto em fundo de papel, ali high grade. Middle risk fica no meio entre o mais seguro e o mais agressivo, tá? Agora, o high yield, ele busca te pagar muitos dividendos, mas em contrapartida também pode ser mais perigoso, digamos assim. Mas eu vou te explicar quais são os riscos, né? E para você não ficar preocupado também, tem garantias, tem segurança dentro dos projetos, tá legal? Mas entendam o seguinte, quando você tem um fundo imobiliário do tipo high grade, ele vai o quê? Buscar empreendimentos mais sólidos, e esses empreendimentos mais sólidos, eles aceitam pagar uma determinada taxa, não muito alto, tá? Porque eles têm mais facilidade de encontrar empréstimos no mercado ou, enfim, entrar dentro desses CRIs. Quando você busca fundos imobiliários high yield, esses fundos imobiliários vão trabalhar com CRIs e empreendimentos ali mais arriscados, tá? Por quê? Um cliente que aceita pagar mais juros, né? Por exemplo, você encontra alguns CRIs aí de IPCA mais 12, IPCA mais 13, né? Pagando mais de 20% ao ano, tá bem acima da taxa Selic, que é 13,75%. Bem acima, né, de outros CRIs aí que trabalham no high grade, que deve estar trabalhando com IPCA mais 8, IPCA mais 7, enfim. Bom, ficou claro para você o que é high grade e o que é high yield? Tá no high yield? Fica ligado agora. Como entender, como descobrir se o fundo imobiliário é high grade ou high yield? Não tem uma fórmula mágica. Tem que abrir a carteira de CRIs e tem que entender, né, os CRIs que estão lá dentro. Primeiro ponto, um bom CRI de papel, ele está bem diversificado, ou seja, ele não está muito concentrado em um só empreendimento. Se esse empreendimento vier a falir e não pagar os CRIs, aí vai ter que entrar na justiça, vai ter que buscar prédio, vai ter que buscar garantias de recebíveis, tudo isso leva um tempo, é burocrático. Então, quanto mais diversificado, quanto mais empreendimentos, né, e empreendimentos de qualidade estiver exposto esse CRI, já é um bom sinal. Agora, nós temos CRIs high yield que estão emprestando seu dinheiro muito acima aí da normalidade. Então você vai pegar um IPCA mais 12, IPCA mais 11, CDI mais 8,
você vai entender que ele é um high yield, ele está pagando muito dividendo. Então, se está pagando muito dividendo, possivelmente, 99% certo que ele é high yield e oferece mais risco. Quando ele está mais ali próximo da taxa Selic, mais tranquilinho, ele está exposto aí a operações high grade e oferecem menos riscos. Vou até te dar um exemplo na prática. Imagine que a construtora do Mário, né? Bom, não está conseguindo muito crédito junto ao mercado, por algum motivo o mercado considera que ele é um cliente de maior risco, né? O que ele faz? Ele aceita pagar mais juros para conseguir esse valor, porque ele precisa investir no projeto dele. Só que, claro, né, o fundo imobiliário, ou enfim, quem emitiu aquele CRI, sabe que o Mário tem maior risco. Então, obviamente, eu te empresto, mas você vai ter que me pagar um prêmio maior. Em contrapartida, os dois sabem ali a operação que estão fazendo. E o detentor, o gestor do fundo imobiliário de papel, sabe o risco que está acontecendo. Fato é que a carteira de fundos imobiliários de papel, só o gestor do fundo sabe o que tem ali dentro. Sabe a questão da segurança quanto aos empreendimentos. Não tem como a gente ficar entrando empresa por empresa, né, que estão ali com os CRIs e verificar a saúde financeira. Não tem como, a gente não tem acesso a isso. O gestor tem muito mais acesso. Então a gente tem que confiar no gestor. Agora, por que eu falo, né? Olhem o fundo imobiliário, olhem a carteira de CRIs que esse fundo tem. Bom, tá bem diversificado, oferece menos risco. Tá muito concentrado em alguns empreendimentos e pagando altos dividendos, tem muito maior risco aí, tá legal? Bom, mas saiba você que mesmo que o Mário não pague aí, por exemplo, o DEVA 11, que teve problemas recentemente, o DEVA 11 ele pode entrar com medidas judiciais, né? Por exemplo, para pegar o imóvel, para pegar o empreendimento, ou até mesmo garantias de recebíveis de aluguéis. Isso existe, tá? Então não quer dizer que o fundo imobiliário emprestou um dinheiro para o Mário foi à falência e não vai mais receber. Não, tem garantias no processo. Só que a gente sabe que é burocrático, leva um tempo, mas possivelmente você vai receber esses dividendos lá na frente. E antes de continuar aqui, né, já aproveita, se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza. Se você gosta de conteúdos de ações, bolsa de valores, fundos imobiliários, é este canal que você precisa seguir, além de muitos outros de qualidade também. Mas vem aqui em cima e ative todas as notificações para você não perder nada. Mas vamos lá, vamos explicar o porquê que essas empresas estão aí ficando inadimplentes. O que está acontecendo com o mercado, André? Por que essas empresas não estão pagando no vencimento, né? Esses empréstimos, digamos assim. O que está acontecendo? Fato é que aqui no Brasil nós estamos passando por um momento de recessão econômica. Os juros estão em 13,75%, a nossa taxa Selic. E isso acaba ofuscando o lucro das empresas, acaba corroendo o lucro das empresas. Por quê? As empresas contratam menos projetos, as empresas investem menos, pois não tem crédito, o crédito está muito caro. Então elas seguram, né, esfriam o mercado. Consequentemente, a gente tem menos contratações, as pessoas acabam ficando desempregadas, as empresas acabam recebendo menos receitas, têm os seus lucros aí sendo corroídos pela questão da inflação e da taxa de juros muito alta e, consequentemente, as empresas que estão muito endividadas, elas acabam ou indo à falência ou até mesmo passando por grandes dificuldades e não conseguem pagar ali os seus empréstimos na data correta e aí entra num jogo de negociação. É isso que está acontecendo. Vários empreendimentos, né, através de fatos relevantes aí do DEVA 11, HCTR, VLSH e RDM, pontuaram seus cotistas. Olha, algumas empresas estão inadimplentes, ou seja, não estão pagando os CRIs na data correta. E aí isso gerou um pânico no mercado. E o problema no Brasil é tão sério, trago aqui um exemplo para ti, né, que é a questão das Lojas Americanas. Lojas Americanas recentemente apareceu um rombo de 40 bilhões no seu balanço, né? E muitos falam que a Americanas vai demorar muito tempo para se recuperar. Mas onde eu quero chegar? Os grandes bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander e outros bancos menores emprestaram muito dinheiro para Lojas Americanas. E estes bancos já estão provisionando tudo a perdas, ou seja, um dinheiro que eles não devem receber de Lojas Americanas, pelo menos não no curto prazo. Consequentemente, os grandes bancos cortaram o crédito, começaram a emprestar menos dinheiro para o mercado. Então nós temos um cenário de juros altos, empréstimos caríssimos, ao mesmo tempo as grandes empresas que fazem aí o crédito girar, que são os grandes bancos, estão cortando os empréstimos por medo de calote. Consequentemente, leva a uma escassez de dinheiro no mercado, uma escassez de projetos, as empresas não faturam, as empresas têm lucro corroído, empresas que estão muito endividadas ou vão à falência ou começam a atrasar os pagamentos. É isso que está acontecendo com os fundos imobiliários de papel e já era esperado. Quem investe em fundo imobiliário de papel high yield
sabe, tem a consciência que em momentos de crise econômica pode acontecer isso. A gente pode até comparar os fundos imobiliários de papel com tijolo. Por exemplo, imagine você um galpão, né, um fundo imobiliário de galpão que tenha 10 imóveis. Bom, 5 do nada ficaram desalugados. A cota também vai despencar, porque os seus cotistas vão ficar com medo. Opa, vou ficar sem receber aluguel. Quando eu vou receber o aluguel? Tá? A mesma coisa com os CRIs. Opa, boa parte da carteira de CRIs não está pagando em dia. O que vai acontecer? Mas da mesma forma que um fundo de tijolo pode colocar o inquilino para fora, depois colocar um outro inquilino, né? Ou até mesmo buscar garantias, processar judicialmente, os CRIs também têm garantia de imóvel, tem garantia ali de recebíveis. Então, claro que esses fundos imobiliários vão entrar em contato com essas empresas e vão tentar fazer um acordo ou até mesmo exigir as suas garantias em contrato. E o porquê estão caindo? Por que está caindo tão forte, né, a cotação desses fundos imobiliários? Imagine você, né? Bom, nós temos uma carteira de CRIs com vários ali devedores, digamos assim, que tem que pagar a gente todos os meses no vencimento. Parte dessa carteira não está pagando, o fundo também não repassa dividendos para os cotistas. Então, os cotistas desses fundos devem ver aí nos próximos meses uma redução nos seus dividendos. Consequentemente, também vimos uma queda brutal aí na cotação, porque gerou um efeito manada, digamos assim. Né? Nós temos hoje no mundo dos fundos imobiliários muitos iniciantes. A partir de 2019, nós ganhamos aí praticamente mais de 1 milhão de investidores no mundo dos fundos imobiliários. E tem muita gente iniciante, claro, e que se assusta com a forte volatilidade. Então, nós tivemos várias carteiras aí, né, várias casas de análise recomendando venda de alguns fundos. E isso também ajudou a gerar esse efeito manada. Muitas pessoas se assustaram e acabaram vendendo com 30%, 40%, 50% de prejuízo. Agora, na minha opinião, vender um fundo imobiliário com 50%, 40% de prejuízo não faz muito sentido, eu vou te explicar o porquê. Claro, quem conseguiu acertar a tacada, né, quem teve a inteligência, ou conseguiu prever, ou tinha bola de cristal, enfim, conseguiu sair do fundo imobiliário ali com muito pouca queda. E claro, se eu, na época, eu que sou cotista do DEVA11, tivesse, né, tido essas informações, olha, André, vende porque vai ter uma queda brusca aí, eu teria vendido lá atrás. Mas quando eu me liguei no processo, igual você talvez, né, eu já vi que já tinha caído 20%, 25%. E aí eu pensei, opa, se eu realizar esse prejuízo com 25%, praticamente dá 1 ano e meio dos dividendos que eu recebi. Faz sentido? Vou te explicar na prática, porque talvez faça sentido para você. Para mim, neste momento, não fez. Eu não estou comprando mais cotas, né, porque eu não quero aumentar o risco da minha carteira, mas eu também não vendi as cotas. Eu sou detentor, aí eu tenho participação, por exemplo, no IRDM e também tenho no DEVA11. Vamos na prática aqui, vamos dar uma olhada no DEVA11, por exemplo, o que está acontecendo. Olha lá, hoje o fundo negocia uma cota R$ 52,60, a cota que já chegou a ser mais de R$ 100, né? E nós temos aqui um pagamento de dividendos nos últimos 12 meses de 24%. Então, claramente, ele é um fundo high yield. Ele está pagando muito acima da taxa Selic. Agora, olha aqui, preço sobre valor patrimonial, 0,53. Significa que hoje ele está negociando com 50% de desconto. Né? E aí nós vamos voltar um pouquinho. Imaginem a carteira do DEVA11, 100% de CRIs, né? Sendo que, vamos colocar, cerca de 20% estão inadimplentes. Podíamos colocar aqui um preço justo, né, um P sobre VP de 80, 0,80, beleza, né? Só que 0,50, realmente o fundo já precificou muito para baixo. Por quê? 24% de dividendos nos últimos 12 meses. O DEVA11 acabou atraindo muitos investidores que nem sabiam o que estavam fazendo, só queriam pegar esses dividendos gordos. Eu mesmo, até amigos me ligavam, outros investidores próximos também, né, estavam de olho, muito sedentos ali nos dividendos, tá pagando muito dividendo, é fundo imobiliário, é mais seguro. E eu sempre falei, renda variável, tem risco, tem que diversificar, fundo de tijolo, fundo de papel. E dentro do fundo de papel, você também tem que diversificar entre fundos imobiliários high grade e high yield. Né? Não adianta só querer ser o bonzão e receber dividendos gordos, porque quanto mais dividendo, maior o risco. Bom, mas a 0,50 DEVA é oportunidade? Na minha opinião, não estou comprando. Vamos verificar o que está acontecendo, quais são as cenas dos próximos capítulos, né? O que a gestora vai fazer. Agora, é momento de venda? Eu não vendi, estou falando o que eu estou fazendo, porque 50% aqui abaixo do valor patrimonial, eu acho que apanhou demais, né? Os CRIs não valem zero, né? Não é que o fundo faliu, ninguém vai pagar mais o gestor, o fundo DEVA11, não.
O DEVA11 vai entrar com processo judicial junto a esses CRIs, junto a essas empresas, vai fazer acordo ou vai entrar, inclusive, aí dentro das garantias, imóveis e tal, e a gente pode receber esses dividendos num futuro próximo, tá? Então acredito que nesse momento não vale a pena vender. Fez bem quem conseguiu vender com 5, 10% de prejuízo, acho que foi legal, tá? Porque daí se você vai para um outro fundo que está com menos problema. Mas nesse caso agora eu não acho que vale a pena, tá? Nós vemos aqui uma queda muito acentuada para o DEVA11. Bom, então um grande resumo. Nós estamos com a taxa Selic em 13,75%, a economia no Brasil passa por uma grande recessão, não tem segredo, a Bolsa de Valores também está sofrendo, tanto as ações, fundos imobiliários, enfim, nós estamos em um momento de crise. E os fundos imobiliários high yield estão sofrendo mais neste momento pelo fato da inadimplência. Agora, vão receber lá na frente? Possivelmente. Essas cotas podem voltar a subir? Possivelmente. Mas na renda variável nós não temos certeza de nada. O que eu acredito é que nas próximas semanas a taxa Selic tem que começar a recuar, porque nós estamos com a economia paralisada. O setor de construção está sofrendo, o setor automobilístico está sofrendo, as empresas estão parando porque não conseguem trabalhar. Então o governo vai ter que achar um meio termo aí junto ao Banco Central para baixar essa taxa de juros. Baixando essa taxa de juros, e eu acredito aí numa taxa Selic a 12% até o final do ano, a gente vai ter um fôlego, um respiro na economia, e isso deve ajudar tanto as ações como os fundos imobiliários também. Mas teremos que esperar aí os próximos capítulos. Fato é que, recado final, entendam o que vocês estão fazendo, entendam o risco da carteira de vocês, comecem a analisar. Eu estou muito exposto em high yield, vou comprar um pouco mais de high grade dentro da minha classe de papéis. Não esqueçam, fundos imobiliários de tijolo também devem se beneficiar com a queda de juros nos próximos meses. Tá legal? O importante é diversificar. E se você quer entender mais como analisar os fundos imobiliários, né, dentro da comunidade Eu Vivo de Dividendos, nós estamos orientando todos os nossos alunos, tá? Nós temos um contato diário dentro de uma rede social, onde eles ficam sabendo, inclusive, o que eu tô comprando e o que eu tô vendendo, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Vai lá, são mais de 120 aulas onde eu te ensino a investir em ações e fundos imobiliários. É uma plataforma completa onde você vai ter acesso também a carteiras recomendadas, né? Inclusive, quem olhou a carteira recomendada de fundos imobiliários do nosso projeto viu que os nossos analistas comentaram em vender o DEVA11 e eu também comi bola porque eu acabei não prestando atenção, mas os alunos da comunidade estavam protegidos. E também tem carteira recomendada de ações. Vem aqui embaixo, faça a sua inscrição que você vai gostar muito. Você tem 7 dias. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Pode ficar tranquilo, é um compromisso com você. Um grande abraço e até a próxima.